Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Hoje nós temos uma dupla aqui de amigos e parceiros que já vem caminhando com a gente há um certo tempo. E antes eu queria explicar o posicionamento, né, da Invent com relação a isso. A Invent é uma empresa que ela não tem concorrentes, ela não concorre com ninguém. Ela se complementa e ela complementa os parceiros. E por isso que hoje eu estou trazendo aqui dois grandes amigos, dois grandes parceiros. A gente tem feito vários negócios juntos. E independentemente da marca, de branding, quem a gente representa, no final do dia o importante é a gente ter soluções que atendam às suas empresas, ter soluções que melhorem a performance dos seus negócios. E hoje nós vamos falar de um assunto, mais uma vez, reforma tributária. Mas antes disso, eu quero apresentar quem está aqui comigo. Tem o meu sócio, Menotti, cara que tem me apoiado bastante no conselho da Invent, me ajudado nas decisões, me ajudado no dia a dia da empresa. Vocês podem perceber que ele é o mais bonito de nós aqui também. E tenho aqui comigo Danilo e Ulisses, da Taxasis, que é uma empresa que recentemente passou por um processo de M&A com a Sankhya. E aí vocês falam assim, pô, Júnior, mas Invent, SAP, cara, a gente faz negócio com todo mundo, a gente é amigo de todo mundo e a gente quer complementar as soluções, o dia a dia, os RPs dos nossos clientes. A nossa empresa é uma empresa de soluções complementares. Então, tudo aquilo que vocês tiverem com um sofrimentozinho, a gente vai ter uma solução específica. E agora eu quero passar a palavra primeiro para o meu sócio Menotti, em seguida para o Danilo e para o Ulisses. Legal. Olá todo mundo, um prazer estar nessa mesa literalmente de peso, né? Com grandes amigos, voltando aqui ao... estava falando, né? Acho que eu tive aqui há um pouquinho mais de um ano, né? Nosso primeiro episódio, a estreia foi contigo. Exatamente, foi muito legal e eu acompanho cada episódio, né? Acho que vocês têm conseguido trazer, né? Nós, como Invent, temos conseguido trazer bastante temas super relevantes, né? E hoje estamos muito felizes aí de ter os dois, né? Acho que vai ser uma conversa super fluida, de anos, né? Já nos conhecemos aí de outros carnavais nesse mundo de software, soluções, impostos, tributos. E muito feliz de estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. E aí passo a palavra para os nossos ilustres convidados. Eles são mais famosos que a gente. Claro, né? não. Aqui mas é a outro gente patamar. Ali é outro nível. Começa até pela jaqueta, Imagina, você vê. Ó. Puxa vida, verdade, cara, verdade. Faria Lima para lá. Essa jaqueta foi feita só pro evento. Então, que legal. Na verdade, a gente está gravando um podcast na Faria Lima, então a gente tinha que vir com a skin de Faria Lima. Exatamente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Júnior, Menotti, toda a turma da Invent. É um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com o Ulisses, que, aliás, vem participando de bastante podcasts e falando sobre a reforma, sendo um grande formador de opinião. Como você falou, Júnior, eu acho que reforma é um tema que está na mesa de todo empresário e de todo executivo, mas eu já queria começar aqui com uma provocação para quem está ouvindo a gente, que eu acho que hoje a gente deveria trazer a reforma sobre um viés diferente. Porque todo mundo já sabe o que é reforma, todo mundo já estudou sobre a reforma. Eu costumo dizer que quem não sabe, Google.com e ChatGPT é um assunto altamente debatido. O que eu proponho aqui, desde o primeiro minuto, é uma coisa que na ASIS a gente vem provocando no bom sentido o mercado, eu acho que a grande pergunta que a gente precisa ajudar os nossos telespectadores, ouvintes a se perguntar quais os impactos da reforma no nosso negócio. Exatamente. É sobre isso que eu acho que a gente tem que trazer o mesmo assunto que está sendo há alguns anos debatido, mas com um viés diferente, um viés de impacto no business dos nossos clientes, seja indústria, varejo e serviço. Então, já proponho essa primeira reflexão e provocação e eu acho que vai ser um papo super legal. Ótimo. Legal. Muito bom. Bom, primeiro, Júnior, te agradecer pelo convite, Menotti. Tamo junto. Tá aqui com o Danilo também. Acho que a gente tem muito para agregar do ponto de vista de reforma, porque a gente vive a reforma o tempo todo, né? A gente está falando bastante sobre reforma e acho que assim como a Invent, a ideia da ASIS é gerar solução e esse é o nosso propósito, né? Simplificar a vida do empresário e acho que neste momento aí, pensando para os próximos 8 anos, eles vão precisar muito desse nosso apoio, né? Tanto da Invent quanto da ASIS e de outras empresas, porque de fato a gente vai conviver com 2 sistemas de tributação. Um já não era fácil, agora com 2, né? Então, de fato, acho que a gente tem bastante coisa para falar aí hoje. Cara, mas eu tenho uma provocação também para fazer.
A Invent também desenvolve soluções fiscais. A gente, na verdade, as nossas empresas se complementam, Sim. né? Depois vocês podem falar dos produtos aí com mais detalhes. Mas, cara, eu tenho sentido falta da presença dos empresários na preparação para a reforma tributária. Eu vejo que parece que o pessoal ainda não se Caiu a mexeu ficha, muito, né? não caiu a ficha de que esse negócio vai entrar em janeiro e de que o prazo não vai mudar. Até porque entra em janeiro meio que teste, né? Meio Sim. que ainda é um período ainda inicial. Mas, assim, eu vejo que as empresas já tinham que estar se preparando e já tinham que estar, de alguma forma, pelo menos simulando os impactos, e aí nós podemos falar do nosso simulador de reforma tributária, porque o cara vai ter que mexer em logística, vai ter que mexer em processo, vai ter que mexer em preço final, vai ter que mexer em gestão financeira por causa do split payment. Uhum. Então, como é que vocês estão enxergando isso? Vocês também estão sentindo um pouco de falta de uma movimentação mais forte em direção à reforma tributária? Eu acho que, assim, trazendo um aspecto de negócios, eu acho que a gente precisa desmistificar algumas questões. Aham. Eu acho que a primeira coisa é a gente ajudar o nosso público a enxergar a reforma por um prisma que eu vejo que o mercado ainda não está olhando e talvez gere essa sua constatação de um Aham. delay em se movimentar. Tem uma frase que a gente usa muito na Asis, que eu acho que é uma frase que a gente vem tentando, se eu pudesse eu tatuava ela, dizer em todo evento, que é o seguinte: de fiscal, a reforma tributária só tem um nome. Entendi. Porque a reforma tributária ela vai muito além dos impactos de arrecadação. Ela é uma reforma, na nossa visão, sobre custo e margem. Toda a minha cadeia de aquisição, seja de mercadoria ou de serviço, toda a minha cadeia de venda, seja de mercadoria ou de serviço prestado, vai ser altamente impactada. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente precisa conscientizar tanto os empresários quanto os executivos, dependendo da estrutura da empresa, que a reforma tributária não é a menina do fiscal que vai resolver, não é o contador interno terceirizado que vai resolver. É um projeto de negócios. É um projeto que vai impactar drasticamente o mercado, principalmente para empresas de serviço. O Ulisses pode dar uma aula aqui sobre isso. Então, o primeiro ponto, Júnior, é assim, eu acho que a gente precisa fazer o nosso cliente entender que não é um projeto fiscal. Não é um projeto de digitalizar ou parametrizar um sistema. É um projeto que vai impactar a cadeia. É um projeto que vai impactar margem e custo. E aí o primeiro ponto que eu trago, e a gente vem falando isso no Brasil todo, tem dois caminhos. Eu não encontrei um terceiro até hoje. O primeiro caminho na empresa, as pessoas vão enxergar a reforma como um problema e todo problema precisa ser resolvido. E tudo bem, é um caminho. Não deixa de ser um caminho, é uma opção. E o outro caminho é o caminho de oportunidade. Uhum. Eu vou me destacar no mercado, eu vou ser mais competitivo, eu vou criar um diferencial no meu mercado em relação a custo, a preço, e eu vou encarar como uma oportunidade, como uma nova rodada. Então, eu ainda não enxerguei um caminho do meio. Eu acho que a gente tem realmente algo binário. Ou é um problema que eu vou precisar resolver e tá tudo bem, como todo problema, ou é uma onda que eu posso surfar. Eu acho que isso dá um pouco do tom de como as empresas podem se movimentar. Cara, é muito legal essa visão. Agora, olhando pelo lado estratégico, os caras já deveriam estar se mexendo, né? Bastante tempo. Os caras já deveriam estar se mexendo, porque, na verdade, não é reconfigurar o sistema para calcular mais impostos, né? Sem dúvida. Quando você mexeu em custo e margem, mexeu em tudo. No negócio. Mexeu no negócio como um todo. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Inclusive nós, né? Porque vai mexer no Sim. nosso negócio também. Claro. Total. Né? De que a gente precisa se preparar. Falar que a reforma tributária é de tudo ruim, não é. Talvez a gente tenha um período, né, Complexo, né? mais complexo aí, que são mais ou menos 7 anos. Pô, é muito tempo. Pode ser que o governo mude novamente alguma regra no meio do caminho. É Brasil, é normal que isso aconteça. Mas a gente tem que começar. E para começar, nada melhor do que a gente falar do simulador de reforma tributária, né? Então, eu queria passar isso, palavra para você poder explicar um pouquinho desse produto que a gente tem comercializado Legal. em conjunto aí. Júnior, assim, até só pegando o gancho do que o Danilo falou, eu, assim, tenho participado de alguns debates, aí a AS tem sido convidada, eu tenho feito esse trabalho. Eu vejo que quando a gente está falando de grandes empresas, né, as empresas, principalmente multinacionais, elas têm sim já começado um processo, principalmente no que tange
a proteção de preço, reserva de contrato ali para que efetivamente ela tenha uma visão de que o impacto da reforma não pode mexer nas suas negociações com fornecedores, com parceiros. A parte de processo também para emissão dos documentos fiscais, isso eu tenho percebido que há vamos dizer assim, há uma movimentação e há um processo dentro de grandes empresas. O que eu vejo que a partir do momento que você começa a olhar para o middle menos, middle mais, aí realmente, quando eu de repente estou em algum evento, eu falo, pessoal, quem é que já fez alguma coisa, né? Sei lá, a gente promove um evento na Sankia que é mensal, aí com clientes. Cara, o pessoal que não é cliente e quem é cliente, muitas vezes eles levantam a mão, 1 ou 2, e nós estamos falando para 80, 90 pessoas. Então, de fato, dá para perceber que o middle, ele ainda não está se mexendo. E provavelmente ele é um fornecedor desse cara que está lá em cima, né? Sem dúvida. Então, é uma cadeia. Então, assim, eu vejo dessa maneira, e aí eu também olho esses caras muito esperando a parte de mais de emissão de documento, de processo do RP ali, ele vai fazer, eu não tenho que me preocupar com isso agora. E aí, de fato, é a maior preocupação que eu vejo, que é por isso que a gente acaba trazendo para o mercado uma hipótese de simular esse cenário. Por quê? Porque quando você olha a reforma, se você olhar essa transição dos próximos 8 anos, você tem que separar ela em dois momentos. O que é procedimental, né? Então, poxa, jurídico, fiscal, contabilidade, controladoria, tudo isso, que são coisas que eu vou ter que cumprir, né? Eu até faço uma brincadeira sempre quando a gente está em evento agora, que é assim, para chamar a atenção, quem quer emitir nota a partir de janeiro de 2026? Que aí o pessoal já começa a prestar atenção. Porque a reforma exige uma série de adaptações, principalmente no documento, enfim, vai ter uma série de mudanças. E aí você também tem o outro lado, que é o estratégico e financeiro, que aí é onde entra a simulação. Porque, de fato, se você pensar hoje, toda a carga tributária pelo sistema tributário nosso, ela está embutida dentro do valor do preço. Uhum. E a partir de agora ela sai, né? Então você tem que fazer esse caminho inverso de tirar os tributos agora e fazer a projeção com a tua margem já acrescentando os novos tributos, né? Uhum. Você vê, a Meta mesmo já mandou aí um comunicado que a partir de janeiro vai começar já repassar os tributos desta maneira. Uhum. Então, de fato, a visão da simulação ela é muito importante, porque senão, de repente, em 2027, o empresário, principalmente, vamos pensar, um atacado e varejo, que tem uma margem, às vezes, de 1%, 1,5%, 0,8%. Toma crédito e débito. Exatamente. Esse cara vai estar, sim, completamente vendido, né? Ele vai ter muito problema se ele não começar a fazer simulação. Então, olhando para essa cadeia de tributo e para esse negócio de reforma, não é só procedimento, você também tem que simular. Então, a gente, na ASES, né, através dos próprios documentos que os clientes já geram, da própria apuração, do balanço, a gente hoje já traz para ele, de fato, quanto efetivamente ele pagaria de tributo se a reforma começasse hoje. Uhum. E numa escala entre 26 até 33 também, exatamente, para ele ter esse acompanhamento. Porque é o que o Danilo falou, são 2 pontos, né? É o procedimental, mas também é o estratégico, né? Eu acho que o legal desse ponto não é somente, você sempre fala isso também, acho que vale explorar. Não é apenas simular, mas é um cockpit, né? Porque simular, às vezes, fez uma simulação, tem a fotografia, mas vai ser um filme, né? Porque isso aí vai evoluir cada vez mais, né? E a gente vê, e nessa análise da cadeia, né? Tem muita gente que hoje tem créditos também acumulados, né? ICMS, etc., que vai deixar na mesa. Então tem que simular hoje para entender o cenário e depois você tem que manter. Então eu vejo muito mais como um cockpit tudo isso do que uma simulação estanque. Faz sentido isso? E se você parar para pensar, o cockpit ele é muito maior também, porque se você está fazendo uma simulação, você parte do pressuposto que as suas notas fiscais e a sua apuração ela está correta. Boa. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Então você está partindo do pressuposto que está tudo de maneira tá sendo feito de maneira correta. 2, eu tenho que simular também sob a ótica de como vai ser a amplitude desse crédito, porque o crédito ele passa a ser mais amplo a partir do próximo exercício. Então, por exemplo, coisas bobas. Você vai hoje, por exemplo, viajar pela Invent. E por um caso fortuito você acabou fazendo aí a reserva do hotel em seu nome ou não pediu para colocar o nome da Invent lá na hora da emissão. Isso hoje é um problema porque senão você não vai conseguir tomar crédito, porque agora é você que tem que provar para o fisco ali que você poderia deduzir essa despesa, porque ela é uma despesa efetivamente que está relacionada à operação. Então, assim,
a mudança do mindset não é só do que eu tô fazendo, do que eu vou fazer lá na frente, é de como eu estou me comportando agora, né? Isso. E acompanhar. E acompanhar, senão, e isso vai influenciar o valor final, isso é fato. Tem uma coisa que a gente usa muito e que eu acho que o exemplo do Ulisses ele é muito legal, mas dá para a gente pensar em vários outros, seja para a indústria, varejo e serviço, que é pensar na reforma na linha do tempo. Eu acho que o fator temporal para a reforma ele tem um peso muito grande, né? Como tudo na vida, diga-se de passagem. Então, o que a gente costuma dizer? Primeira coisa, o que a gente aprende com o passado? Muitas vezes a gente está nas reuniões e está conversando com o cliente e a gente ainda ouve uma resistência assim. Eu ouvi falar do split payment, por exemplo, que a gente pode explorar aqui. Será que o fisco vai conseguir fazer isso? Porque nós estamos no Brasil, então ainda existe essa questão cultural. E aí, quando eu falo da linha do tempo de aprender com o passado, pessoal, desde 2009 as empresas emitem XML e o fisco consegue ver em tempo real a sua operação, seja de entrada ou de saída. Então, o que eu acho que a gente pode aprender trazer do passado até os dias de hoje? O fisco vem se preparando e investindo pesadamente em tecnologia até chegar nesse cara chamado reforma tributária. Então, a gente vê um comportamento de autuações mudando um pouco a natureza, a importância do cadastro fiscal, que eu acho que é um outro tema de pensar no momento presente, e isso tudo chegando na reforma numa capacidade analítica e tecnológica muito grande. Então, isso é um primeiro ponto. O momento atual, e acho que essa questão da viagem a gente discute muito, é muito boa, mas, por exemplo, a gente está discutindo hoje muito com o mercado o seguinte: Danilo, entendi tudo, por onde eu começo? Porque é um filme, não é uma fotografia, não é algo estático. E esse filme ele tem os seus movimentos. A reforma ainda está em plena regulamentação. Né? Como o Ulisses diz muito bem, o procedimental ainda está sendo definido. A alíquota padrão, uma série de coisas. E um tema que eu acho que vocês ajudam muito o mercado, a gente está ajudando em conjunto, inclusive, é uma sujeirinha embaixo do tapete que há anos o mercado não resolveu, chamado cadastro fiscal. Sim. Se a minha NCM estiver errada, eu continuo na reforma tendo um efeito em cadeia totalmente errado. Né? Nós pegamos um caso recentemente, Ulisses e eu, de uma empresa que não classificava, não sei se você vai lembrar, uso e consumo. Tudo era genérico, tudo era outros. Agora, com a reforma, ele vai precisar se preocupar com isso. Né? Porque, em tese, ele passa a ter o crédito, vai ter a questão de eu me acredito, eu não me acredito. Então, no momento presente, eu acho que existem algumas tarefas que as empresas já precisam se preocupar no hoje para ter uma projeção correta. Eu costumo brincar que a matemática nos ensinou que errado mais errado tende a dar errado. Você consegue enumerar assim, o que você vê como mais importante, o mais prioritário para que as empresas comecem a se preparar hoje? Eu vou levantar uma bola e o meu professor tributário aqui corta. Mas, eu estava num almoço hoje e aí eu perguntei para um especialista, não fui eu, então vou dar os créditos, estava almoçando com o Edivan, e eu disse o seguinte: Edivan, se você fosse responsável hoje por um projeto de reforma tributária na tua empresa, o que você faria? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Isso. Não tem fórmula mágica, mas o que você faria? Ele falou, a primeira coisa, eu resolveria cadastro. Define cadastro. NCM, CEST, CST e agora os códigos do CBN. Porque isso tudo vai drivear toda a tributação. É o básico, né? Do meu produto, exatamente. Certo. Então, assim, se o meu cadastro não tiver certo agora, ele tende no futuro estar errado. Então, a primeira coisa, eu resolveria isso. Eu preciso faxinar, eu preciso fazer um saneamento da minha base cadastral. E hoje, nós temos como ajudar o cliente a fazer isso. Entendi. Com tecnologia de ponta. Segunda coisa, que o Ulisses falou muito bem, e que é uma discussão que eu acho que a gente tem que tratar aqui. XML. A partir de janeiro, começa a alíquota teste sem impacto financeiro de BS e CBS. Mas não tem impacto mesmo. A gente tem as notas técnicas agora saindo com a questão de seu software está preparado? Porque se não tiver, você vai ter um problema de emissão de documento fiscal. Claro. O exemplo do Ulisses é maravilhoso. Como é que eu chamo a atenção das empresas? Você quer emitir documento fiscal? Se você não tiver preparado em janeiro, você não emite mais. Então, Júnior, eu acho que, na minha visão e pela experiência que eu estou tendo, cadastro e parametrização sistêmica é a primeira fase. Essas fases elas vão aumentando. Não sei se você concorda, mas... Posso só pegar um gancho Claro. antes de passar para o Ulisses? E sobre cadastro, acho que assim, além da reforma tributária, né, o Brasil está passando por uma outra revolução no comércio exterior, que é a do INPE. Sim. Né, novo processo de importação, que o básico é o cadastro também. Então,
Ou seja, você ter toda a parte de classificação fiscal, que para importação e exportação é ainda mais relevante, né? Chave, né? E aí foi criado, inclusive, outras regras, como atributos dos produtos, né? Então você tem o produto, o item, a classificação fiscal e agora os atributos daquele produto. Tudo isso tem que estar devidamente, porque além da parte da reforma, em paralelo a isso, começou esse ano, também vai pelos próximos 3 anos, tem toda essa parte. Ou seja, essa questão do cadastro não é apenas uma questão para mercado nacional fiscal, mas já é algo, inclusive, para comércio exterior de forma super ampla. Então, acho que a gente tem visto várias empresas olhando isso de forma, né, bastante ampliada, exatamente para garantir, não só para a reforma, mas para a parte da classe de comércio exterior, que isso daí está devidamente saneado. Sim. Esse é até o termo que tem que ser usado. Só lembrando que agora nós temos um módulo de comércio exterior da Invent. Então, isso é uma coisa que a gente está lançando agora. Na verdade, já lançamos tem uns 2 ou 3 meses. E a gente está nos primeiros projetos de implantação. Estamos indo bem. E acredito que a gente vai crescer muito nos próximos anos. Com certeza. Com essas mudanças que vamos ter aí nas regras aí de comércio exterior. Vai ser legal. A gente já se antenou, a gente percebeu que também era uma movimentação, porque quem já tinha algum software, na verdade, tinha que mudar tudo. E aí a gente aproveitou e já construiu um software na lógica nova, nas regras novas, na política nova. E aproveitando muito os clientes que a gente tem de B1, inclusive. E aproveitando toda a experiência também. Trouxemos pessoas assim, extremamente experientes, como o Feitosa, e juntamos aí com a experiência do Menotti, de toda a turma que já conhece bastante esse processo. E fizemos um negócio bem legal. Parabéns, bem legal, cara, que legal. bem legal. Mas olha lá, você ia comentar. Não, eu acho que é só complementar, né? Acho que vocês já falaram quase tudo. Talvez eu puxaria um pouquinho, voltaria um pouquinho para a parte de comunicação dentro da empresa, né? Porque o primeiro passo que eu acredito que principalmente quando a gente está olhando para o middle mais, ou até para as grandes empresas mesmo, é a comunicação, né? Porque é importante que se entenda internamente os reflexos que efetivamente a empresa vai ter a partir daquele momento. Então, não só com os departamentos, então eu montaria alguns comitês também, né? Se fosse para elencar algumas atividades para a reforma, né? Eu montaria alguns comitês, porque de fato a reforma ela não é só fiscal, né? Como o Danilo falou, ela tem impacto, por exemplo, no financeiro. Vou dar um exemplo para vocês hoje. O financeiro hoje ele recebe os tributos embutidos no valor total da operação. Então, quando você compra um produto, né, ou um serviço, os tributos eles estão embutidos ali. Você apura ele hoje após no mês subsequente e faz o recolhimento dos tributos. O financeiro já tem que ter uma visão de que ele não vai receber mais esse valor ali em caixa, porque com o split payment a gente vai ter o corte do tributo já no primeiro momento. Então, se eu estou fazendo estou emitindo uma nota para você de R$1.000 hoje, com os tributos ali incidentes na operação, você recebe os 1.000. A partir de agora, você não vai receber mais os 1.000. Você vai ter que tirar o valor do imposto, porque esse valor ele já vai cair direto para a conta do governo. Então, tem algumas coisas que a gente precisa pensar, é que assim, todos os departamentos vão ter algum tipo de impacto. Então, você criar um comitê, você ter ali intersectores que falem sobre a reforma e automaticamente você consiga visualizar o impacto em cada área, em cada setor, para mim, hoje, eu acho que é o beabá para começar a entender. Porque cada empresa tem um procedimento, tem uma maneira, tem uma forma de trabalhar. Uma cultura. Mas a reforma, ela impacta, por exemplo, na contabilidade. Como é que vai fazer a conciliação agora, né? Uma vez que o tributo está saindo logo num primeiro momento, eu não faço a apuração posterior. Como é que a gente vai conciliar tudo isso? Como é que isso vai ser conciliado no RP? Aí, peraí, então tem que chamar um RP também. Né? Então, eu preciso falar com a área de tecnologia. Então, se você for fazer um mapa ali de áreas que vão ser impactadas, cara, assim, é a empresa toda, até vendas, né? Até vendas. O preço final vai mudar, né? De repente, com a hora que você fizer a colocação dos tributos. Se você tem hoje lá 17,8, por exemplo, de tributação, e a gente está falando de 27 ponto alguma coisa, como é que você vai vender a partir de agora? Você vai ter que acrescentar 10% a mais. Como é que você trabalha isso na sua cadeia já, né, para os próximos anos? Quais fornecedores você vai conseguir tomar crédito que vai mexer no seu custo no ponto? Quais fornecedores que eu não vou poder
tomar mais crédito porque ele é de meio de cadeia, tá no Simples Nacional, ele não vai me dar mais... Pô, eu vou ter que procurar outro cara, vou ter que pedir para ele trocar de regime. Então, existe uma ampulheta bem, assim, que você tem que tirar ali, né? Criar os comitês e, a partir dali, por área, por negócio, entender onde que vai ser o impacto, né? Até contrato de aluguel, né? Se é da Total, pessoa física, você não consegue tomar. Exato. Se é de uma empresa, você consegue tomar. Ou seja, é revisitar Tudo, a cadeia toda. né? Tudo. Eu acho que essa ideia é muito legal, assim, de quebrar em comitês, pegando, acho, para responder a pergunta do Júnior. Né? Acho que quebrar em comitês e, de alguma forma, reportar para o principal executivo da empresa, né? Então, acho que tem que ter essas discussões técnicas, mas, de alguma forma, consolidar para uma visão executiva. Criar uma liderança, né? Uma liderança. Uma liderança da reforma dentro da empresa. Que eu vejo ainda algumas empresas, e acho que está perfeito, né? Se a empresa é maior, acho que ela, de alguma maneira, né, já vem de fora, já sabe o impacto, Sim. é mais, entre aspas, né? É o gigante para movimentar, então tem que começar antes, mas eu acho que da middle para baixo tem realmente um gap. Semana passada, eu estava numa reunião com 50 CIOs, né, diretor de tecnologia, e uma das, digamos assim, no geral, as reclamações dele tá todo mundo achando que o projeto da reforma tributária é um projeto de TI. Tá só no RP, né? Exatamente. Tá só no RP. Mas movimentou porque em novembro agora, outubro, vai chegar um patch novo para as variações da nota que vão estar prontas para começar a testar a partir de, acho que de outubro, aí para ficar pronto em janeiro. Então, assim, parece que é um projeto de tecnologia, e não é, né? Claro, tecnologia é uma parte chave, né? Que a gente sabe bem, Sim. mas não é só. Então, acho que essa quebrar em comitês, de alguma forma, esses comitês reportarem a alta direção e talvez com o PMO ajudando a tudo caminhar, né? Eu acho que esse é um modelo muito interessante mesmo. E a gente precisa começar a educar os nossos clientes, porque assim, todos os dias a gente recebe essa pergunta. Vocês já estão prontos para a reforma tributária? A gente já, o produto da Invent tá. Mas e você, cliente? Você já pensou o que você tem que mexer na sua empresa com relação à reforma tributária? Isso de uma forma, assim, educativa. Até porque o objetivo desse nosso podcast é trocar experiências, trazer pessoas que são referências nas respectivas áreas, para que a gente possa passar para o nosso público, né, a realidade e as melhores práticas, né, com relação aos processos que estão mudando todos os dias. Porque a gente é meio que o final, né? O software, ele, como você falou, você é a cadeia final de tudo, né? De emissão, de recepção, de apuração, mas se você não preparar o cliente, né? E acho que até o propósito das nossas empresas, né? A nossa ideia é, de fato, simplificar a vida dele lá do outro lado. Então, se você não preparar esse empresário, aí o software ele vai ver, muitas vezes, de uma maneira comoditizada, não vai entender o propósito. Então, a gente tem, eu acho que nas nossas falas, realmente ter que estar o tempo todo, como você falou, educando o mercado para que ele de fato entenda o porquê que ele está comprando aquilo, né? É até um insight isso, um insight que me veio aqui para os nossos marketings, né? Para a gente começar a mudar um pouco o discurso, não só de produto, mas muito de processo também, para que os caras possam entender que não adianta o cara ligar pra gente em dezembro e falar, muda aqui os códigos de tributação. Parametriza pra mim? Parametriza, porque agora tem IBS, CBS. Não dá, velho, não é assim. Não, Quanto é que você vai cobrar pelo produto? Exato, O cara não sabe. E tem outro ponto, que eu acho que é outra questão educacional no mercado, que é o seguinte. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala com o meio da pirâmide, que é a grande quantidade de empresários do Brasil. Sim. Que é o seguinte, vamos montar um comitê? O cara já pensa que é coisa de multinacional global que está em 300 países. E não. A gente costuma dizer que a reforma tributária está todo mundo no mesmo barco, só em bancos diferentes. Ela vai afetar toda a cadeia. Indústria, todo o trade do varejo e todas as empresas de serviço. Então, assim, quando você que estiver nos ouvindo pensar assim, mas o Menotti comentou, o Ulisses comentou, o Júnior, vamos fazer um comitê? Cara, mas aqui a gente é em 50... Dá para fazer. É cultural, por isso que eu falo, a reforma ela tem um impacto cultural. Você tem um terceiro, chama o terceiro, ele vai fazer parte do comitê. Você tem um prestador de RP, chama o... Agrega, né? Dá para montar um comitê. Você não precisa ser uma multinacional com 15 mil colaboradores, porque a reforma, ela vai vir. E se você não tiver preparado, que seja um comitê de 5. Nós já fomos em empresas, o cara falou, eu montei um comitê, eu e mais 4 caras, e tá tudo bem. Porque o nosso negócio ele é dessa estrutura. Mas a mentalidade da empresa, ela já tá mapeando todos os processos.
Tem um caso, e eu acho que é muito legal a gente trazer casos práticos, né? Uhum. De um cliente nosso, que é uma indústria que compra matérias-primas muito específicas. E ele começou há 6, 8 meses atrás, começo do ano, a simular cenários e entender os impactos na entrada e na saída. E o que ele se deparou? Que a cadeia de fornecedores dele vai ser altamente impactada. Mas olha a situação quase que na encruzilhada que ele se pegou. O meu negócio é muito específico. Eu não tenho 300 fornecedores para falar, não quero você, vem você. Não é commodity. Ou seja, tem que preparar o cara, né? Eu tenho que preparar o cara. Então esse cara está 6 meses executando um plano de ação, porque lá atrás ele já mapeou os impactos para dizer, vale a pena trocar o fornecedor? Porque ele é bom tecnicamente. Mas ele vai me repassar, então eu vou ter que ver o concorrente dele. Então, esses desdobramentos que vão impactar, no caso desse nosso cliente, custo de aquisição, ele está 6 meses já olhando. Esse cara está na frente do concorrente dele, Sem com dúvida, certeza. sem dúvida. Então, eu acho que montar o comitê, ter essa mentalidade, para mim é muito cultural. Uhum. Comitê não é coisa de multinacional. Você tem empresas de médio porte que estão há 6 meses olhando e tem empresas que ainda não sabem o que é reforma em pleno setembro. E tem, se você parar para pensar, principalmente quando a gente olha o ICMS, você tem empresas hoje que a margem de lucro dela está nos benefícios fiscais. É, isso aí. O cara está sediado em Santa Catarina, ele está sediado ali Exatamente. em Cruzeiro, Extrema. ele está em Extrema, ele está em Pernambuco, e a margem muitas vezes dele está no regime especial. Esse cara, por exemplo, ele é altamente impactado. Ou ele vai ter que mudar de negócio, ou ele vai ter que mudar... E assim, eu conheço empresários que, de fato, já estão falando, cara, eu vou ter que transformar o meu negócio em outro, né? E aí, dando exemplos, eu falei, cara, isso realmente é maluco, né? Assim, não vale mais a pena ele transacionar aquelas operações, porque ele não vai ter mais margem para aquilo, porque aquilo que fazia ele diferente não vai existir mais. Aquele regime não vai existir mais. Então, para você ver, eu acho que o tamanho da mudança estrutural que a gente vai ter com a reforma. Eu não sei se o governo ele tem essa visão, né? Eu acho que sim, né? Mas ela é gigantesca. Profunda, ela é né, muito cara? profunda. Tem muito negócio que vai acabar. A verdade é essa. O cara vai ter que fazer outra coisa, né? Porque financeiramente você ainda tem aí 8 anos para tracionar. Mas de fato, você vai ter que como a gente fala nas startups, pivotar, né? pivotar com o avião lá no alto, né? Eu tenho a opinião de que o governo sabe disso. E uma boa parte do que ele quer é realmente acabar com essa diferenciação de regimes, de incentivos e tentar dar uma equalizada no mercado. Porém, essa equalizada ela vai acontecer de uma forma, eu posso dizer, talvez meio desorganizada, porque assim, a gente imagina que nós temos 2 empresas que vendem o mesmo produto. Dependendo de como ele conduziu o processo de reformulação por causa da reforma, os preços vão ficar diferentes. E aí você vai ter um tempo para que o mercado se reajuste, para que as pessoas entendam isso. Só que nesse meio do caminho, o fluxo de caixa do cara vai sofrer muito. Muito. Vai sofrer muito porque antes ele contava com incentivo, antes ele às vezes se financiava com a inadimplência de tributos, que é uma realidade. Nem sempre o empresário consegue pagar todos os tributos, ele acaba tendo que fazer um refis, tendo que fazer alguma coisa que possa ajudá-lo. Mas isso não dá mais agora. Isso não dá mais. Isso aí é um impacto muito forte. Não, é porque hoje, com a reforma tributária, o planejamento fiscal, que é muitas vezes você usar o dinheiro do tributo que você iria recolher no mês subsequente como caixa, ele não tem mais. Saída, Ele acabou. Acabou o fluxo de acabou caixa. o fluxo de caixa. Eu não Por isso que trabalho mais com dinheiro do governo. eu não consigo 30 mais. dias, eu não giro mais. Porque agora eu vou ter que dar o corte na hora da transação, eu já vou fazer o recolhimento. Então, esse planejamento tributário fiscal, né, que se usava muito o dinheiro para depois fazer um parcelamento, ele acabou. E aí eu vou para um outro lado que às vezes eu sei que ele é meio filosófico, mas por que a gente chegou nesse estágio? Né? E aí eu acho que é o grande cuidado que o governo vai ter que ter depois da mudança tributária para ele não acontecer de novo. Quando, há 20 anos atrás, quando a gente teve lá as mudanças, né, que vieram lá da Constituição de 88, você tinha poucos produtos que efetivamente você tinha que fazer um recolhimento antecipado. Então você não tinha substituição tributária, você tinha para combustível, para bebidas, cigarros, eram 4 ou 5 produtos que você tinha uma antecipação.
O que acontece é que como o fluxo de caixa do governo também existe, né? E a única maneira do governo se financiar é através dos impostos, muito foi se fazendo o quê? Pô, aumenta um pouquinho aqui, antecipa esse pagamento, tem aquela substituição tributária, vamos porque a gente recebe antes. E aí, poxa, como é que a gente evita lá a guerra fiscal? Pô, cobra um tributo ali na fronteira para desincentivar o cara a vender para cá, e aí a gente não mata o comércio interno. Então, o que acontece? É como se fossem, você que dirige, não é na Fórmula 1, né? Mas ainda não é na Fórmula 1. Mas é exatamente aqueles botões que tem no cockpit. Então, cara, aumenta um pouco o tributo aqui, aumenta um pouco aqui. Só que isso numa cadeia de 20 anos chega como nós estamos hoje. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, né, sobre uma ótica mais, sei lá, mais filosófica mesmo, de olhar o porquê, histórica e tal, se você parar para olhar, você tem, a partir de 2033, vamos imaginar que a gente já deve chegar lá, né, com mais do que efetivamente estão dizendo, de 27,5, 29, embora tenha lá regras para se travar isso, porque o governo, se ele continuar tendo os gastos públicos maiores, ele vai precisar mais de dinheiro, Júnior. Então, o que vai acontecer? Pô, aumenta um pouco mais os produtos que estavam na alíquota zero, tira, bota uma NCM, faz isso, e aí gera todo esse complicômetro que a gente está vivendo, né? Então, assim, precisa entender quanto tempo essa reforma, de fato, ela vai se manter. Né? Ou você vai ter uma reforma 2.0. Exatamente. Mas olha só, eu queria dar uma polemizada aqui, pode? Claro. Só antes de você polemizar, não dá ideia que daqui a pouco ele vai querer ir pra Fórmula 1. Mas eu gostei da ideia. Não dá ideia. É Porsche. O objetivo ainda é Porsche. Que já é legal, hein? Interlagos pra Mônaco. Não dá ideia que ele tem uma empresa pra liderar. Mas, ó, eu quero pra NASCAR eu já fui convidado, pra NASCAR Brasil. Então, só que o meu sócio não liberou a verba. Tinha só uma pequena diferença. Uma pequena diferença de 1 milhão por ano. Mas, ó, eu queria pegar esse tema do Ulisses, que ele fala que é um pouco filosófico, histórico, mas eu acho que é super válido, tá? Porque, e aí eu quero polemizar em que sentido? No Brasil, até o passado é incerto. Essa frase é maravilhosa. Quando a gente olha a reforma tributária sobre o viés histórico / filosófico, ela é uma baita ideia. Na essência dela, lá no nascedouro dela, ela é uma baita ideia. Ela é uma ideia que, na verdade, é simplificar. Eu ia acabar com IPI, PIS e COFINS, ICMS, ISS, ia criar chamado um cara IVA. Isso. Cara, que empresário, que executivo hoje não quer simplificar esse manicômio tributário que a gente tem de ICMS, por exemplo, de DIFAL, de ST. Então, ela lá na V0 dela, era uma baita ideia. Ela acabava com ST, por exemplo, no longo prazo, que é um negócio que começou com 4 produtos, hoje tem uma coisa gigantesca. Mas ainda está na Constituição e não foi alterado também no CTN. Então, provavelmente, se precisar mais à frente desse instituto, os caras vão usar. Não, é o 2.0. Mas, quando a gente chega nesse momento da conversa, sabe a sensação que eu tenho? E aí, talvez para quem está ouvindo a gente, vamos se abraçar e vamos chorar, cara. É a única saída. Vamos dar a mão aqui e vamos... Sem dúvida. Porque, nós estamos falando nos últimos 40 minutos de desafios, de problemáticas, de cenários críticos, de mudança de mercado, de cair um meteoro, talvez. E a gente tem que encarar. Lembra que eu falei? Ou é um problema, ou é um abacaxi que a gente precisa descascar, ou é uma oportunidade. E quando dá esses 40, 45 minutinhos, eu até olhei no relógio aqui, o tempo voou, eu gosto de colocar muito o viés da solução. Sim. Porque tem luz no fim do túnel. Lógico que tem. Tem luz no fim do túnel. E oportunidade. E oportunidade. Estamos aqui para ajudar, Exato, né? Estamos aqui para ajudar. E aí eu acho que nesse momento, de novo, a gente vai para um cenário meio binário. Amigo, você entendeu o que a gente falou? Então, ou você chora, ou você vende lenço. O caminho do meio não rola. O que é o cara que vai chorar? É o cara que está despreparado. É o cara que não está trazendo um comitê. É um cara que não está consumindo esse tipo de conteúdo e falando, cara, os caras me ajudaram a fazer as perguntas certas. Talvez eu não tenha as respostas, mas a frase desse cara me ajudou com as perguntas. E aí eu começo a pensar o seguinte, como é que eu potencializo essa luz no fim do túnel? E uma das coisas que a gente vem batendo muito e que eu acho que a gente pode falar aqui, né? Estamos fazendo em conjunto já e está sendo um sucesso. Como é que eu pego na mão desse cara e ajudo ele a projetar cenários? Danilo, é um exemplo clássico. Eu vi na simulação que importar, por exemplo, esse bem de consumo não vale mais a pena.
Cara, eu vou abrir uma fábrica aqui porque agora vai valer a pena. É né? isso. Porque financeiramente Perfeito. vai ser mais interessante. E eu tô te falando isso porque tem um cliente nosso que tomou essa decisão. Isso. Então, é exatamente esse o ponto. Assim, já que que tá chovendo canivete, como é que eu vou me beneficiar Inclusive, para importar a fábrica, se pode criar ex-tarifário e fazer todo um Exatamente, processo para ter exato, isenção. exato. É isso aí. Perfeito. Então, hoje, assim, é o que o Danilo falou. Se você usar a tecnologia a seu favor para simular esses cenários, entender aonde vai ter teu impacto, talvez você consiga ter rapidamente um movimento, como você falou, de uma startup, né, no ar e fazer uma mudança. E eu já ouvi isso de cliente gigante da base nossa, que eu falei, cara, sério que você vai fazer isso? Ele falou, cara, não vou mais fazer essas importações, eu vou fabricar internamente. Cara, eu digo assim, eu acredito muito no empresário brasileiro. Eu acho que nós somos um dos melhores do mundo Eu acho também. em encontrar soluções. E a gente tem que entender que a gente também depende muito de decisões políticas, né? Sim. Polemizando o assunto. Uhum. Você tem governos que têm uma linha onde o objetivo deles talvez seja aumentar a máquina pública, e aí a iniciativa privada sofre mais com isso. Sim. E tem governos que são mais liberais, assim, vamos dizer, que têm a intenção de enxugar a máquina pública e melhorar a iniciativa privada. Só que esses governos se alternam. O tempo Uhum. todo, E né? cada vez que um assume, a gente tem que se readequar. Então, eu acredito que os empresários têm que investir tempo através desses comitês, por exemplo, porque qualquer empresa que seja, no mínimo, ela vai ter um dono, um CEO, um diretor, presidente, vai ter uma pessoa do financeiro, Sim. vai ter uma contabilidade interna ou externa, vai ter um advogado que ajuda o cara, sempre vai ter, seja externo ou externo. Perfeito. Né? Vai ter um cara se for serviços, um cara operacional ali para entrega do serviço. Se for indústria, distribuição, vai ter um cara de logística, produção. Então, assim, tem que ter pelo menos, no mínimo, 4 ou 5 pessoas o cara vai ter. Alguém do comercial, alguém que está de comprando. vendas, comercial. E aí esses caras precisam realmente agora sentar e conversar a respeito desse assunto, porque senão daqui a pouco não sobrevive, o negócio não sobrevive. E aí nós... E o projeto também, né, Júnior, pode ser... Porque o governo, em tese, ele é uma empresa, um departamento ali, os seus ministérios, como a gente. Né? Então, assim, esse projeto ele tem uma fatia de dúvida, né? Por exemplo, transações em dinheiro. Como é que eu faço com transações em dinheiro? Para fazer o split. Em espécie ali, Exato. literalmente. Então, e assim, você também, como você brincou, o Danilo também, nós estamos no Brasil, que é um país também muito criativo. Então, eu acho assim, é o momento do empresário realmente montar ali a sua equipe, entender de fato os impactos, fazer as simulações e falar, cara, vou para cá, vou para lá, e não ficar esperando e explorar as oportunidades. Como o seu cliente lá que vai avaliando se compra ou não compra. E pegando o gancho só nessa questão de explorar as oportunidades, né? Eu sei que estamos trabalhando aí num projeto, aí o Júnior e o Luiz podem falar, exatamente para acelerar e automatizar o cálculo de imposto atual e depois da reforma, né? Que é o nosso motor de cálculo da Invent, que utiliza conteúdo da... Isso aí tá sendo super legal, né? Aí, gente, é que eu quero que vocês entendam a nossa parceria. Entendam onde que tá chegando Invent e Asis. Aquilo que eu falei, a gente se complementa. A gente não concorre. Além de sermos amigos, com né? certeza. Ao longo desses anos a gente construiu essa amizade, a gente construiu soluções em conjunto. Então, por exemplo, enquanto a Invent tem um motor de cálculo para que os ERPs, e aí a gente acabou se criando um novo mercado, porque os ERPs talvez menores, os caras não vão ter tanta estrutura para reformular o sistema inteiro. Ele pode usar o motor de cálculo da Invent. Só que o motor de cálculo sozinho não faz nada, a não ser que você entre lá e configure todo o manual. O motor precisa de gasolina, né? E aí, de onde é que vem essa gasolina? Vem do conteúdo que a gente hoje consome da Asis. Então, a gente tem o motor de cálculo, eles têm as regras fiscais. E essa parceria está cada vez mais se consolidando para que a gente possa levar essa solução para o mercado. E, cara, até agora tem dado muito certo. Para todo mundo que a gente tem mostrado isso, o impacto é gigantesco. Hoje de manhã, eu falei numa empresa gigante, que é uma empresa que faz ERP, mas que sofre com a questão de regras fiscais. Eu falei, você não tem mais esse problema.
você vai usar o motor de cálculo da Invent, nós temos uma parceria que nos traz as regras e você agora vai estar tranquilo com relação a isso. Eles faziam tudo isso manualmente. Então, assim, claro, precisamos respeitar as eventuais restrições que possam vir a existir aí no futuro, mas, a princípio, tá começando a gerar bons negócios. E aí, Ulisses, vai gerenciar tanto o atual quanto na reforma? Fala um pouquinho para a gente. Como é que funciona, né? Na verdade, esse produto, ele interligado ao motor de cálculo, ele gera 3 benefícios, na minha visão. Né? Que a grande dor hoje do RP é a implantação, né, Júnior? Acho que hoje você começar um processo de implantação, onde você tem uma cadeia de milhares de produtos e você não tem que procurar, pesquisar qual é o ICMS daqui para São Paulo, de São Paulo para Minas, aquela coisa chata ali que não acaba só no ICMS, IPI, PIS e COFINS, a gente resolve isso, né, de uma maneira instantânea, porque a partir do momento que o motor de cálculo chama as regras, a informação está disponível, né? Você resolve um outro problema para mim que é gigante, que é a atualização disso, né? Uhum. Então, imagina você ter que ficar ali todos os dias entrando no Diário Oficial para ver se mudou a regra, se você precisa fazer uma atualização, isso não vai acontecer, porque você já vai receber lá no cockpit a informação de que precisa fazer atualização de NCM, atualização de tributo, atualização de tudo. E o terceiro ponto é assim, a reforma tributária ela também está pautada na IBS e na CBS em NCM, né? Então ela também tem os seus produtos lá com alíquota zero, com alíquotas diferenciadas, que também são, por regra e exceção, usando a própria NCM e a própria operação. Então, de fato, a gente vai estar com o motor de cálculo, né, assim, encaixado tanto para a regra atual quanto para a regra nova. Então, talvez em 2027, aí eu arrisco a dizer que a Invent, com o motor de cálculo, vai ser a primeira empresa aí que vai ter tanto as regras novas quanto as regras atuais em virtude da nossa parceria. Legal, cara, legal. A gente está muito feliz com esse momento que a gente está vivendo, com esse alinhamento que a gente tem conseguido ter. Acho que, claro, a gente ainda precisa incentivar mais o mercado a compreender e a começar a se preparar, mas eu acredito fielmente que a gente tem aí um grande caminho de sucesso pela frente. E, Júnior, pegando esse gancho, né, do motor de cálculo, né, obviamente a Invent é muito conhecida no SAP Business One. Eu sei que você está trabalhando bastante com Public Cloud, etc. Ou seja, essa mesma solução vai ser agnóstica de RP e levar para outras soluções também. Hoje o cliente ele pode usar o RP que ele quiser, né? A gente iniciou, a gente tem uma história onde a gente veio do mundo SAP, né? E até um dia desse eu conversando com o Luciano do portal RP, ele... Ô Júnior, mas como é que você vai fazer, cara? A Invent é muito ligada, é muito conectada no mundo SAP. Todo mundo, quando pensa em Invent, pensa primeiro que é muito caro e pensa segundo que é só para SAP. E não é. A Invent hoje ela é uma empresa que ela pode se conectar com qualquer RP do mercado. Assim como vocês, assim, né? Como nós. Assim como as soluções de vocês, elas também, apesar de vocês terem um sócio, que é um fabricante de RP, né, que é a Sankhya, que até um abraço aí pro Felipe Calisto, foi um prazer te conhecer, cara, e espero que a gente dê segmento na nossa parceria. Mas vocês também se conectam com qualquer RP. Até, por exemplo, vocês têm clientes muito grandes e que provavelmente usam o SAP, ou SAP SCC, ou SAP S4, Public Cloud, por aí. Eu acho que tem alguns pontos nesse mercado e desse tema que o Menotti trouxe, que primeiro, é um momento de transformação. A gente está falando de algo que aconteceu nos últimos 20 anos e que já era um desafio e que agora está se transformando com a chegada do IBS e CBS. E aí, Júnior, eu acho que a gente consegue ajudar 2 perfis de empresas, tá? Uhum. Por mais que você tenha falado assim, pô, o cara do RP menor, ele vai precisar do motor. Ele vai precisar do motor. Só que o cara grande também. Ele vai precisar de um motor cada vez mais eficiente. Sim. A gente tem bastante experiência nesses mundos SAP e Oracle, né? Ou Dynamics. E aí, o que a gente percebe? Que esse cara, apesar de ter uma musculatura maior, ele sofre muito com a localização Brasil. Então, na verdade, ele tem um motorzão dele lá, mas quando isso é tropicalizado, esse cara cai numa selva que muitas vezes ele não tem o GPS certo. Isso. Então, eu acho que essa nossa parceria, ela vai resolver dores de mercados distintos. Ela vai resolver a dor do cara que tem um grande RP e que fica ali tentando se adaptar ao Brasil. Perfeito. E, sinceramente, ele sofre muito. E a gente vai ajudar o cara um pouco menor, que não tem aquela estrutura, aquela musculatura e sofre do mesmo jeito.
Só que eu acho que uma das grandes sacadas que nós tivemos, e ele não gosta que eu falo isso dele, mas esse cara inventou esse mercado que era mato alto, é que assim, chegar numa empresa hoje e resolver essa dor hoje, você está resolvendo metade do problema. Porque o que a gente sempre pergunta para o executivo? Daqui um mês, quando eu for embora, alguém me garante que isso tudo aqui continua atualizado? Não. E hoje, qual que talvez é a grande dor do mercado? Não é só resolver, é conseguir manter aquilo constantemente atualizado. E uma das coisas que eu acho que é o grande divisor dessa nossa parceria é, existem algumas empresas que fazem isso, Ulisses e eu conhecemos esses dias uma, existe. Só que o que os caras fazem? Primeiro, eles são verticalizados, o cara só faz pro varejo. Pro segmento, Ou ele só faz pra indústria de... E aí, ok, ele faz, mas ele esquece o resto do mundo, ele verticalizou naquilo. Isso. E um segundo ponto, que para nós tem sido um desafio incrível, é o nível de profundidade que a gente consegue chegar. Porque o Brasil hoje, você tem pauta, você tem DIFAL, você tem 1 bilhão de coisas que não adianta falar eu olho ICMS. Tá, mas você olha o quê? Você olha o MVA? Então, eu acho que a gente está, eu me arrisco a dizer, quase que disruptando o mercado, né? E a gente está bastante tempo vendo esse mercado com alguns marcos, que é, eu vou te dar um motor, eu vou te dar uma gasolina extremamente aditivada, que potencializa o motor, com um nível de profundidade que você não acha. Legal, e aí eu estou mantendo isso atualizado o tempo todo, eu resolvi. E vou te falar, alguns fabricantes de ERP internacionais estão descontinuando o motor de cálculo no Brasil. Por conta disso. Por conta disso. Exatamente. E não é por conta só do motor, é por conta do conteúdo. Perfeito. Do conteúdo fiscal que eles não têm. E que agora, mediante a nossa parceria, Leva a gente tudo. vai pular na frente, cara. Exato. Vai A pular na gasolina aditivada com opalão. Com opalão, V12. opalão. V12. opalão. É isso aí. Com literalmente um opalão. Mas, cara, assim, eu tô muito feliz. Agora, vamos falar um pouquinho de produtos, né? Legal. Até pra gente ir pra reta final aí do nosso podcast. Bom, o que a Invent tem e o que a Asis tem e o que as duas têm em comum? Então, vamos lá. A Invent, ela tem o software fiscal, o software de gestão financeira, a gente simplifica a gestão financeira das empresas. A gente tem o software de folha de pagamento, a gente tem o software de RH, de gestão de contratos, de compliance fiscal e tributário e financeiro, e a gente tem o módulo de COMEX, de comércio exterior. Qual é a diferença do negócio da Invent? É porque, assim, muitas empresas se basearam num modelo de trabalho onde elas customizavam os RPs. E daí elas customizavam os RPs para os clientes e a customização ficava no cliente. A Invent, desde a sua origem, ela começou aquilo que era necessidade do mercado ou dos mercados ou do cliente, a gente embutia no produto. A gente construía no produto. Então hoje nós temos aí quase 3 mil clientes de todos os segmentos que você puder imaginar, desde o clube de futebol até a indústria, né? De quase todos os segmentos industriais, onde a gente consegue atender muito bem a todas essas necessidades. Então, a gente chega, às vezes, em empresas muito grandes, aconteceu agora, recentemente, a gente apresentou a nossa solução financeira, o cara falou, não acredito, que isso já existe e que é plug and play. Legal. É assim, o cara fala assim, não é possível, o fiscal já é assim, vocês têm esse escopo desse tamanho? Tem, cara. Eu apresentei hoje para uma empresa multinacional, gigantesca. O cara falou, não acredito. E daí, onde é que a gente teve a felicidade de encontrar vocês, né? Justamente nesse momento de reforma, a gente tinha que se preocupar com o cálculo, com as entregas de obrigações acessórias, e a gente conectou com vocês para que a gente pudesse fazer a parte da reforma 360, né? Onde a gente pode olhar a simulação, onde a gente pode olhar diversos pontos da reforma. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre os produtos que vocês têm e que a gente pode, que hoje a gente já comercializa em conjunto. E o futuro, né? Que eu sei que tem bastante coisa que você está trabalhando com o Max também. Sim.
Eu vou deixar para o Danilo falar um pouco dos nossos produtos. Ele é o comercial, né? cara Ele é o que sabe comercial, falar. né? Eu vou te falar que Ele é o se eu tivesse que falar, a gente Não, ainda estava com faturamento lá. O comercial não dá Ele é para o comercial, competir, cara. Não dá. Isso Ulisses, aí, às vezes eu assisto as apresentações dele, Júnior, eu falo, poxa, que eu preciso comprar isso aí, E cara. dá vontade de assinar Não, o eu falo, contrato. dá vontade de Dá assinar esse vontade de contrato. assinar o contrato. Esse dia a gente estava Tá numa bom. reunião, um cara falou um negócio, pô, eu criei um software e tal, eu te falei, né? Só que já existiam uns 30 iguais. E eu fiquei pensando, né? E o Ulisses do meu lado, ele não falava nada, eu falava, levanta e fala que você cria um negócio que não existia ainda. Tal de Sintegra, SPED e tudo mais. Não. Mas olha só, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, a nossa parceria, e aí para quem está nos ouvindo, é um match que dá muito certo, porque a alusão que eu faço é forma versus conteúdo, né? Nós não geramos dados, vocês geram dados, vocês fazem gestão de dados, vocês transacionam dados. A gente não faz isso. A gente entra olhando a qualidade desse dado. Uhum. Então, para mim, é um match perfeito, porque é uma complementariedade natural, né? Eu sempre dou, quando eu vou explicar isso, a questão do quebra-cabeça. Vocês são os caras que montam o quebra-cabeça. Nós somos os caras que olhamos a imagem que está sendo enviada do teu quebra-cabeça. Então, num exemplo bem fácil de entender, eu acho que a gente tem essa complementariedade natural. E aí eu volto a dizer para a linha do tempo, que eu gosto de aplicar ela. Essa complementariedade, ela ajuda o hoje e ela vai ajudar no futuro de curto, médio e longo prazo. Então, a Asus ela é uma empresa que nasceu com a chegada do SPED, né? Isso integra um pouco a nossa idade. Foi quando eu conheci o Menotti. Não existia SPED, era um tal de Sintegra na época. Eu tinha cabelo preto e você mais cabelo. Exato, por aí. E o que acontece? As empresas elas não tinham nem maturidade para isso. Eu costumo dizer que esse papo em 2008, as empresas davam risada. E aí veio um tal de XML, nota fiscal eletrônica, isso, aquilo, e o mercado mudou. Muita água passou embaixo dessa ponte. A Asus ela foi sempre uma empresa até então bandeira branca, como você falou bem, a gente atende SAP, Oracle, Microsoft, Sank, Atoto, Senior, legados. E a gente sempre gostou muito disso porque sempre deu uma independência para a gente. Sim. Porque se eu estou auditando, é difícil eu fazer e auditar, fica um pouco estranho. Com a maturidade do mercado e o próprio avanço do fisco, que eu acho que é um personagem importante nessa história, essa nossa tese começou a ganhar corpo. O que era um software se transformaram em dezenas de softwares. E nesse momento, quando a gente se conheceu, a gente estava num momento muito legal, porque a gente tinha recém passado por um M&A. Então, a gente estava com um grau de maturidade muito grande. A gente passou a ter os nossos sócios da Sank que acreditaram na tese. E é incrível a tese da Sank e do GIC, porque é transformar um RP realmente em algo muito bom fiscalmente, que a gente sabe que é uma dor do mercado. Exato. Só que existe um mundo maior. Exatamente esse mundo que a gente está falando agora. Então, nesse caso, Júnior, o que eu vejo? Primeiro, nós precisamos ajudar o cliente no hoje. Porque se o cara não sobreviver hoje, amigo, ele não está nem olhando a reforma no ano que vem. Como é que a gente ajuda esse cara hoje em conjunto? A gente ajuda ele em qualidade do dado. Você já tem o dado dele, a gente entra olhando a qualidade do que está entrando, do que está saindo, do que está sendo calculado e de como ele está se expondo ao fisco. De novo, linha do tempo, momento presente. E hoje, o que está dando mais tesão na gente, tá? E é um tesão com T maiúsculo, se nós não ajudarmos esse SMB, se nós não ajudarmos as grandes empresas em relação à reforma, esse cara vai morrer. E ele, muitas vezes, é a tua primeira frase, ele não percebeu disso. Então, eu preciso educar, eu preciso pegar na mão e eu preciso falar, vem comigo que eu vou te ajudar. E eu acho que o que a gente está fazendo agora, para você que está ouvindo a gente, não sei qual câmera tá, mas para você que vai ver e ouvir a gente... A sua é aquela ali, ó. Não existe hoje no mercado. E quando eu digo não existe hoje no mercado, eu estou dizendo literalmente, o que existem são empresas de consultoria, escritórios de advocacia, que são parceiros nossos, e está tudo bem. Mas a inteligência que você pode trazer para dentro do teu negócio, e lembrem-se disso, é importante você, dono, executivo, ter essa inteligência dentro de casa. É você conseguir, em segundos ou em minutos, simular todos os impactos da reforma, seja financeiro ou fiscal, no teu negócio. Para que tudo que a gente falou nessa última hora, você tenha uma capacidade e uma visibilidade para tomar as decisões corretas. Então, imagine você, em linhas gerais, que você vai pegar o período de tempo que você quiser comparar. Então, se a gente está comparando, a gente precisa ter tempos. Você vai pegar a massa de dados que você já entrega para o governo hoje, que são as suas obrigações acessórias, você não vai precisar fazer nada de absolutamente diferente. Em minutos, você vai comparar a sua operação com todos os impactos da operação a partir de 2026 até 2033.
Se você que estiver me ouvindo, se você que estiver ouvindo a gente, já faz isso, ou conhece alguém que faça isso de maneira 100% automatizada, liga agora, manda uma mensagem pra gente, porque a gente não viu isso ainda no mercado. Então, acho que essa é a nossa O grande telefone proposta. vermelho tá aqui, não é à toa. Pode ligar, Pode ligar, pode ligar, que a gente tá aqui para É isso. entender, né? É isso. Você tem folha lá também? Folha de pagamento? É. Temos. A gente, lança Folha e RH. a gente lança essa mesma auditoria, análise que a gente está fazendo hoje para o Pra fiscal fora. em folhas. Aí, ó. Então Já pode depois perfeito. falar agora. já podemos ampliar o Solução nosso Ampliar novinha, escopo, né? nossas- E pegando, perdão, Júlio, pegando esse gancho, né, e falando desse filme, e eu acho que vai ter uma mudança muito drástica, né, no que tem hoje. Lógico que ele tem que sobreviver ao hoje para o futuro, né? As soluções fiscais tributárias de amanhã é totalmente diferente do que é hoje. Total. E é isso que eu acho que você está trabalhando muito com o nosso time de produto, com o Sim. Max. Fala um pouquinho do que vem por aí, né? Essas auditorias, deixar de ser auditoria autópsia e cada vez ser mais uma medicina preventiva, né? Acho que é um eu exemplo acho que- super Eu legal. acho que tá, assim, a gente, com a reforma, né, vai mudar o nosso mercado, né? De fato, a gente não vai trabalhar mais como trabalha hoje, porque, de fato, a gente vai ter que analisar meio que a operação em tempo real, né? Vai ser uma coisa mais em tempo real. Acho que hoje a gente está trabalhando muito com diagnóstico pós, né? Até porque hoje as apurações, os impostos, eles são feitos de maneira a posterior. Lá com o Max, Menotti, o que a gente está trabalhando muito forte é na história do motor de cálculo, né? De fato, para a gente alavancar a possibilidade de você muito rápido conseguir parametrizar ou conseguir trocar o teu motor de cálculo e não ter impacto na tua operação e ter ganho de eficiência com tudo isso. E no que tange a reforma, a gente está trabalhando em conjunto para que, de fato, a Invent cada vez mais consiga dar diagnósticos também em tempo real, ano a ano, do que esse cara efetivamente tem. Isso está tudo pronto, né? Já tá entregue, inclusive, né? Para que ele tenha essa visão. E o que a gente na Ases vem trabalhando, e aí olhando já para tudo que a gente imagina como o mercado vai tracionar, que é um tema que a gente não falou muito aqui, e que praticamente 80% do nosso investimento de tecnologia vai para isso ano que vem, é com a inteligência artificial, né? Sim. Que é a ideia do software ele ser agora um agente consultivo dentro da plataforma, Sim. né? Então a gente tem trabalhado já em alguns agentes, a gente já entrega agora esse ano, a partir de outubro, um agente que faz uma análise e até uma fiscalização em cima dos dados que estão lá, para gerar aí para ele uma visão de quanto efetivamente ele deveria provisionar em balanço, por conta de multa e todas essas coisas. E a ideia é que ele comece a ter interações de todos os aplicativos nossos com os agentes, para que o agente leve ele direto para os nossos aplicativos. Eu acho que essa é a visão, né? A gente vê até pela nossa joint venture lá com a CPA no México, que a gente já se falou em outros carnavais disso. Países onde já implementou o conceito do IVA, eles vão para uma auditoria digital cada vez mais online, em tempo real. Eu acho que esse é o grande desafio. Acho que o Júnior sempre fala na Invent que 3% do PIB passa pelas soluções da Invent. 3% do PIB passa sei na lá Invent milhões milhões de notas fiscais, nos, sei lá, em quase... Em dinheiro, 350 bilhões de reais por ano. Exato. Então, imagina a quantidade de nota que se a gente começar com agentes ou qualquer tecnologia, né? Sim. Que isso acho que é o de menos, o que importa a dor que a gente vai resolver. Sim, concordo. Mas exatamente chegar numa auditoria mais online e evitar o problema antes que ele aconteça, né? Sim. Acho que é esse aí Sim. que é o match, além do match que a gente já tem hoje, né, entre Invent e Ases, como que a gente vai criando essa solução Perfeito. de futuro que permite no momento da emissão da nota Exatamente. já, opa, não emite assim não porque vai dar um problema, Exato. né? Não Exato. emitir para depois corrigir, né? Eu acho que essa vai ser, até porque, né, cada vez mais os impostos já serão pagos. Hoje você pode até cancelar, a partir do momento que vai fazer o split bank, já foi pago, né? Obviamente deve ter que ainda não existe procedimento para isso, mas de como vai ser feito essa restituição, mas é sempre um trabalho extra. Então acho que essa tem que ser, né, e tem sido, né, nas reuniões, seja em Goiânia, ou seja o pessoal vindo para São Paulo, como a gente cria essa solução do futuro, né? E você sabe que o Menotti, sem ele saber, acho que há uns 3 anos, foi na pandemia, inclusive, quando você me procurou de um projeto no México, né?
Foi lá que eu comecei a ter a visão, porque a gente fez uma POC mesmo com uma empresa que vocês atendiam, né, no México. E aí foi lá que eu comecei a ver que mesmo com o IVA, ainda a gente teria auditoria e erro. Porque como o governo apura os impostos lá no México, da mesma maneira que o Brasil quer fazer a partir de agora, essa empresa ela tinha uma dúvida se os impostos estavam sendo apurados de maneira correta. Quando ela mandou para nós a lógica, a gente falou, não tá errado. Esses créditos aqui que você falou que aí no país permitem, né? O governo não tá deduzindo. E eles meio que de boa fé faziam a transação, né? E depois que eles falam, putz, então tem imposto aqui que eu tô pagando a mais. Então, de fato, independentemente da reforma tributária, a auditoria é uma coisa que ela não vai acabar e que vai ser necessária. E a gente vive isso no México hoje, através do nosso joint venture. Então, tanto em tempo real como efetivamente o pós, ele vai continuar existindo. No fundo, aquela frase da vovó ainda existe, né? Depois que o leite derramou, você só vai enxugar. Exato. E eu acho que uma coisa legal que a gente pode pensar junto aqui, fica uma reflexão, e Menotti, você tem toda a razão, e a gente falava isso há muitos anos atrás, é que de desejo virou realidade, que é o seguinte, depois que o leite derramou, é importante enxugar, mas derramou, já fez algum tipo de estrago. O que a gente chama hoje na ASES de camada de inteligência fiscal já possibilita o que para os nossos clientes? Tanto saída, então eu emiti uma nota, eu não quero que ela saia errada, quanto na entrada. Isso. Então, se o Danilo de São Paulo emitiu uma nota para o Júnior do Distrito Federal, hoje essa camada de inteligência fiscal ela consegue auditar em tempo real o XML. Sim. Porque eu não quero que o lixo de fora venha para dentro da minha casa, assim como eu não quero emitir uma informação problemática. Então, isso já é realidade. E aí o leite não derrama. Eu evito ou tenho uma visibilidade de diminuir o fogo ou desligar o fogo. Gente, acho que com uma conclusão inicial que eu vejo existem hoje empresas que já estão jogando esse jogo. Sim. A gente tem um caso de cliente ASES e Sankhya, que é um frigorífico grande, a gente falou deles hoje de manhã, que eu fui lá ver, tá? Eles colocaram um processo, para mim isso era totalmente utópico, mas eles criaram um processo que o fornecedor mandou a nota, bateu na Cefaz, chegou, se deu red flag, não entra. Olha aí. A menina liga, ela tem um fundamento legal e ela diz, Júnior, sua nota, esquece o caminhão, nem saiu, é online. Não vamos receber, faça a correção, eu estou mandando um fundamento legal. Cara, o cara está no ápice do compliance no Brasil hoje. Então, isso já é realidade. Legal, cara. E a gente tem integração com esse produto de vocês. Então, hoje, quando o fornecedor emite a nota lá, dentro do software da Invent, ele já consegue, através das nossas APIs, auditar. E eu queria deixar um recado para a nossa base de clientes, cara. Olha, gente, se prepare. Não é um projeto de configuração de software. É um projeto estratégico para a tua empresa. Que se você ainda não está trabalhando nisso, siga os passos que a gente falou aqui. Crie os comitês, comece a avaliar cada área, qual o impacto que ela vai sofrer com a reforma tributária e se prepare. Não deixe para usar o telefone vermelho para ligar para o Júnior em dezembro, porque em janeiro você não vai emitir nota, não vai dar tempo, então você precisa começar a se preparar agora. E nós estamos aqui com parceiros, com soluções, a gente tem se mexido para buscar alternativas para que vocês possam fazer tudo de forma mais rápida, mais eficiente, mais prática, mas a gente precisa que vocês comecem a fazer isso agora. Porque senão, cara, como o Ulisses falou, em janeiro não tem nota e não é terrorismo, é verdade. Ainda que em janeiro a gente comece uma fase inicial da reforma tributária, mas o básico você já não vai conseguir fazer, que é emitir a nota com os 2 novos impostos. Então, por favor, não deixem para usar o nosso telefone vermelho aqui em dezembro. Usa agora que a gente vai estar disponível para te atender, para conversar, para ir na tua empresa, para nosso time comercial, nosso time de arquitetura de produtos, nossos pré-vendas, eles vão poder conversar com vocês e te ajudar a direcionar, te ajudar até com uma consultoria que basicamente é gratuita, porque a gente quer te ajudar a direcionar essa reformulação dentro da tua empresa. Legal? Muito bom. E agora, nós temos a parte mais legal do podcast, os presentes. Produção, traga aqui os presentes dos meus meninos. Eu queria dar um presente também.
mas para quem está ouvindo a gente. Então vai. Posso falar antes Aí ou eu depois? gosto. Pode falar agora. Então, olha só, eu acho que você que ficou com a gente até o final, né? E aí, gente, me permitam, pensei isso agora, tá? Tá, assim que é bom. Seja cliente Asis, se você é cliente Asis, provavelmente você já tem isso. Seja cliente Invent, seja não cliente, Aham. você vai estar ouvindo aí a gente, vendo a gente, imagina as plataformas. A gente realmente tem, né? O Ulisses e eu falamos muito isso, e agora com vocês, a missão de ajudar, de simplificar. Sim. Isso não é na teoria, né? Porque tem muita empresa que fala e para no PowerPoint. Então, você que está ouvindo a gente, não sei se fica com contato aqui, vai aparecer. Lembra que eu falei da linha do tempo? Então, de novo, eu preciso estar bem hoje para projetar o meu futuro. Se não, errado com errado, a matemática nos ensinou que tende a dar errado. Então, em parceria, a gente quer abrir para fazer um mapeamento fiscal da tua empresa, auditar um mês de SPED fiscal, entender como é que está o teu cadastro fiscal. Tem um carinha lá chamado 0200, que é importante para a reforma, que é o coração do que a gente falou. Entre em contato com o que vai aparecer no vídeo, aqui no link, nos contatos, nas redes sociais da Invent. Isso vai chegar até nós e nós vamos até você para fazer um mapeamento gratuito, sem pegadinha. Maravilha. E a gente quer mostrar para você como está a sua saúde fiscal hoje. Tá aumentando, tá levando a régua do podcast aí. Exatamente. E é exatamente isso que a gente quer oferecer para o nosso público. A ideia aqui é contribuir para a evolução dos negócios dos nossos clientes. Muito bom. Produção, presentinho dos meninos. Primeiro, um troféu de participação do Conexão Cast. Então tá aqui. Cadê? Tá com o nominho? Sim. Danilo. Opa! Cara, quase que eu assino um contrato com você hoje, porque você me vendeu bem, Ulisses. Obrigado. Cara, Aqui que a bonito, caixinha, Que lindo, hein? aqui a caixinha do Batman com todas as utilidades possíveis. Tá bom? Muito Esse é um obrigado. presente nosso para vocês. Obrigado. Abre agora, abre depois? Você, Pode abrir? você Pode decide. abrir, Tem, Bora. já tem o boné novo aqui? Não, tá o boné Olha aí. vermelho. É o boné vermelho. Legal. A nuvenzinha, né? Nuvenzinha, a nuvem do estresse. Essa é a nuvem do estresse. Que é Júnior, tô vendo que tem carregadorzinho, coisa aí que eu não ganhei não, hein, Olha, cara. nem Ó, eu, tá? PowerPoint Nem eu. aqui. Tô Nem achando... eu. Esses Aqui- parceiros esse estão aqui muito dá pra mimados, hein, entregar Júnior? no Aqui, país, basicamente, fica sem é um bateria. kit. Escritório, viagem, churrasco e para se Exatamente. desestressar. Não, e Eu esse kit eu sou sempre o último a receber. Eu vou Olha receber só, ano que vem até o só. bonezinho vermelho, olha aí, cara. Você sabe que o Danilo Muito ele legal. gostou tanto da meia que ele mandou fazer. É, Olha lá. exatamente. E Gente, show de bola. Muito obrigado. obrigado. Parabéns vocês pelo por terem gosto. participado. Obrigado Vocês pela aí gentileza. contribuíram bastante com informações aí para os nossos clientes, para nossa base, para os nossos futuros clientes, para os nossos ouvintes, para os consultores que implementam os RPs. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E eu queria deixar aí com vocês as considerações finais, com meu sócio também, aqui meu conselheiro, meu advisor, o cara mais bonito da Invent. No mercado, né? No mercado fiscal. Não, na Eu queria deixar as verdade, considerações finais com vocês aí, para que a gente possa caminhar para o final. passar já para eles, mas assim, foi uma satisfação enorme, Júnior. Obrigado aí pelo convite, obrigado a vocês dois, né? Acho que a gente começou essa parceria há um pouco mais de um ano, um pouquinho aí, Sim. que quando a gente se reencontrou, né, nessa nova etapa, na mesma hora vocês toparam o desafio, eu imaginava sinergias, né? Legal que nesse tempo aí eu vi o quanto vocês, né, como Asis, evoluíram, cresceram, assim, é um grande, assim, eu fico super feliz, super orgulhoso, né, porque eu conheci vocês lá quando estavam Quase basicamente começando. com sonhos, só Exato. começando, e é legal ver esses empreendedores, né, que, cara, que faz o que tem que Sem fazer, dúvida. assim como o Júnior e todo o time da Invent. Então é um grande, fico muito orgulhoso, na verdade, e principalmente saber que a gente está só começando, né? A gente Sim. só começou a parceria, só começou essa aliança, vamos construir muita coisa junto. E eu acredito muito em sinergia das pessoas. Sim. E desde sempre, quando eu conheci o time aqui da Invent, conhecendo você, eu sabia que, como você Que ia fala dar certo, sempre, né? 1 mais 1 vai ser 5. Sim. Então, obrigado. O papo foi sensacional. Maravilha. E tamo junto aí. Danilão, Bom, eu na verdade, assim, acho que primeiro, né, nosso nome, em nome da Asis, agradecer o convite. Realmente, a gente consome o podcast de vocês, não é de hoje, então a gente vê o capricho, o cuidado, realmente é o planejamento. E eu acho que a gente falou muito de questões técnicas, mas eu acho que a gente também tem que falar de pessoas, né? E aí, eu acho que só na lei da física que os opostos se atraem, né? No mercado corporativo é o é o contrário. contrário.
E aí, assim, reencontrar o Menotti depois de várias primaveras, e o Menotti foi um cara que ajudou muito a gente, ele sabe disso, eu sempre reconheço, quando era sonho, né? A gente entrou num lugar gigantesco, ele foi um dos caras que falou, vem porque vai dar certo. E eu acho que o mercado corporativo, muitas vezes, ele nos presenteia em que a gente cruze pessoas muito bacanas, e aí, corrente do bem, você nos apresentar o Júnior e num almoço de final de ano aqui em São Paulo, inclusive, em meia hora parecia que a gente estava num almoço de amigos de 15, 20 anos. Verdade. E conhecendo toda a estrutura da Invent, o time que está por trás, e conhecer vocês, a história da Invent, a gente vê que a gente se identificou muito, inclusive, e o Ulisses e eu, a gente está numa fase que a gente valoriza essas coisas. Né? Para nós, o desafio muda cada vez mais, e tá com pessoas que tenham os nossos valores, para nós é o 1 mais 1 que vai dar 5. Então, eu adorei o convite, baita podcast gostoso, todo mundo à vontade, e vou fazer uma sugestão, que também não foi combinado. Vamos lá. Acho que a gente deveria rodar o Brasil, fazer um evento itinerante, Legal, levando essas legal. soluções, levando essas informações para a galera Ótimo. consumir. Fazer um roadshow, É isso. fazer um roadshow É Brasil. Um on the legal. road pelo Brasil. Isso aí. Eu tô dentraço e acho que vai ser um prazer. Por mim. Que legal. muito tá, Fechado, tá anotado topado aí, já. produção, hein? Ó. Anota aí. Não, eu também queria agradecer, Júnior, pelo convite, Menotti, prazer estar com vocês aqui. Eu sempre penso que a empresa ela é a cara daquele que está fazendo a gestão, né? E quem efetivamente ali está tocando os negócios. E eu acho que não é porque a gente está aqui no podcast, mas o Júnior ele tem uma capacidade de reunir as pessoas, de criar um ambiente, e isso expande para todo o negócio. Eu acho que isso é muito bom. Legal. E isso faz com que, efetivamente, é uma empresa que não só pela parceria, mas que a gente quer estar junto, né? É uma coisa... A gente curte estar junto. Menotti, obrigado pela oportunidade de também estar aqui. Como o Danilo falou, você é um cara que abriu as portas para a gente já em outros mercados e em tempos passados. E contem com a gente. Eu acho que a gente, de fato, nós tem um propósito mesmo. A gente quer realmente... doutrinar esse mercado, ajudar realmente o empresário, e a gente sabe que de fato isso é só o primeiro passo para que efetivamente depois ele tenha a aquisição das nossas soluções e que realmente mude a vida dele, né? Não é só comprar um software, né, cara? Tem que fazer a diferença. Legal, cara. Obrigado pela participação de vocês. E para você que está nos assistindo, eu queria contar uma novidade. Nós agora temos um novo programa, além do Conexão Cast, nós temos um novo programa chamado Invent Inside, onde a gente vai na tua empresa para poder gravar o teu negócio, para poder ver o dia a dia da tua operação, para falar um pouco do teu negócio para o mercado e também mostrar para o mercado como que as soluções da Invent, junto com os nossos parceiros da ASIS, têm ajudado o teu negócio a evoluir. E se você quiser que eu vá até aí a sua empresa fazer uma gravação, comente aqui, deixa aqui o nome da sua empresa, que eu vou lá. Nós já temos aí uma agenda para os próximos meses, mas aí a gente marca numa data que seja disponível para vocês e para nós, e a gente vai filmar o teu negócio, mostrar o teu negócio, fazer uma propaganda da tua empresa e também mostrar como que é a utilização dos nossos softwares dentro do teu É o negócio. famoso cliente na veia, não é, Júnior? É isso aí. A gente quer, na verdade, eu descobri que eu deveria ser ou apresentador de televisão ou radialista. Esse negócio de ser CEO não é muito mais a minha praia, não. Acho que eu vou deixar isso pro Menotti. E, pessoal, muito obrigado. Encerramos por aqui e nos vemos no próximo episódio do Conexão Cast.